Aceitação. Aceito é um termo que se refere aos crentes no Senhor Jesus Cristo, sendo trazidos em favor com Deus por receber a Cristo como seu Salvador, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E o versículo diz assim também: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isso você pode ler em Romanos capítulo 5, versículo 2 e também em Efésios capítulo 1, versículo 6. Como resultado, eles têm uma nova posição diante de Deus em Cristo, que está além do alcance do julgamento eterno. Para entender corretamente a aceitação do cristão, é necessário entender primeiro a aceitação de Cristo, pois são uma e a mesma coisa. Não só a obra de expiação de Cristo foi aceita por Deus como aquilo que satisfez as exigências da justiça divina, mas o próprio Cristo foi aceito diante de Deus, isto é, testemunhado na sua ressurreição e ascensão. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deus o assentou no lugar mais alto no céu. A sua mão direita que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, nos céus, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso você pode ler em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, e Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Ele está lá agora como um homem glorificado com todo o favor de Deus repousando sobre ele. A maravilha deste grande fato é que a Bíblia afirma que os crentes no Senhor Jesus estão em Cristo. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso você pode ler em João capítulo 14, versículo 20, Romanos capítulo 8, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Essa é uma expressão técnica usada nas epístolas de Paulo para indicar que o crente está no lugar de Cristo diante de Deus. Assim, a medida da sua aceitação é nossa. Somos aceitos no amado, segundo Efésios capítulo 1, versículo 6. O apóstolo João afirma essa mesma grande verdade. Como ele é aceito perante Deus no céu, nós somos também neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. A Escritura indica que aqueles com fé que não tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho da graça de Deus e que, portanto, não fazem parte da igreja de Deus, são aceitos com ele, segundo o que diz em Atos capítulo 10, versículo 35. Dos cristãos, por outro lado, é dito serem aceitos nele. Isso indica uma relação muito mais próxima com o Senhor, resultante de serem habitados pelo Espírito de Deus.